Bom dia a todos. É realmente uma alegria muito grande estar aqui reunidos. E como é bom ter a oportunidade de homenagear, de honrar os nossos pais, aqueles que nos permitiram chegar até aqui hoje. Agradecemos também por este momento de alegria à Federação Espírita do Estado de São Paulo, que nos fez este convite. Que a doce paz do Mestre Jesus possa envolver cada um dos corações, que os nossos corações estejam neste momento conectados. Começamos logo com reflexões. Afinal de contas, o que é o pensamento? Será que nós paramos para pensar o que é o pensamento? Será que nós paramos para observar que tipos de pensamentos povoam a nossa mente? Será que nós paramos para pensar se o pensamento atrai? Porque é provável que nós, ali mentalmente, quando fizemos a pergunta, nós já demos uma resposta em pensamento. E se de fato atrai, o que é que o pensamento atrai? A literatura que nós encontramos, seja a literatura científica, a literatura espírita, nós vamos encontrar muita literatura de autoajuda, mas o fato é que todas as literaturas, ou pelo menos a maioria delas, convergem no sentido de que há uma relação entre o pensamento e o sucesso. O sucesso financeiro, o sucesso profissional, o sucesso nas nossas relações. Há também uma relação do pensamento com a saúde física, com a saúde mental, emocional, espiritual. E também há uma relação do pensamento com a felicidade. A felicidade, afinal, não é algo que todos nós buscamos. Todos nós almejamos a felicidade, e se nós pararmos para pensar, a felicidade vem mesmo desses momentos em que alcançamos o sucesso, seja qual for a sua natureza. A felicidade nós encontramos no bem-estar, quando nós nos sentimos bem de uma forma integral. A nossa busca é em torno da felicidade. Todas as nossas ações se conduzem nesse sentido, para alcançar a nossa felicidade. Então, por onde nós vamos começar? Vamos começar para pensar no conceito. E claro, falando em conceito, fomos buscar no dicionário da internet, dicionário online. E encontramos que pensamento é o ato de pensar, o ato de tomar consciência, de refletir. Modo de pensar, opinião é um pensamento. Ponto de vista, ato de meditar, fantasiar, quanto nós nos dedicamos a fantasiar. E aqui nós grifamos para chamar bem a atenção, que pensamento é ato de representar mentalmente alguma coisa, é uma ideia. Vejam, nós já percebemos aqui que quando estamos a pensar, nós estamos representando, formando algo mentalmente. Nós estamos fazendo uma representação daquilo que vimos, ouvimos, pensamos, da opinião que formamos, nós estamos fazendo uma representação através do pensamento. E afinal, então, de contas, quantos pensamentos passam por nossa mente? Quantos pensamentos giram em torno de nós? A verdade é que nós estamos pensando o tempo todo. Nós pensamos quando estamos estudando, lendo, nós pensamos quando estamos aqui ouvindo essa palestra, nós pensamos enquanto vemos algo acontecendo à nossa volta. O tempo todo nós estamos pensando em alguma coisa. A questão para nós hoje que nós pontuaremos é o que nós estamos pensando.
a natureza do que nós estamos pensando. E o pensamento, ele recebe influências, o nosso pensamento recebe influências muito variadas. Nós somos individualidades, somos seres únicos, nós vemos e sentimos, pensamos o mundo de forma diferente. Há aspectos que determinarão a forma com que cada um pensa. Aspectos intelectuais, aspectos sociais, familiares, psicológicos, morais. Mas também há ainda outros aspectos que vão influenciar na forma com que nós pensamos, elaboramos esses pensamentos. Por exemplo, influência das redes sociais, televisão, leituras e as nossas relações, como um todo. Relações dentro da nossa família, relações com os nossos amigos, as nossas relações sociais. Por exemplo, hoje nós temos, é muito comum falar dos influencers nas redes sociais. E nós podemos perceber que, através das redes sociais, nós vamos nos conectando com quem? Com esses influencers que, de alguma forma, tratam de algo que nos chama a atenção. Porque os nossos pensamentos começam a se sintonizar, a se conectar. O que acontece é que talvez o cuidado que tenhamos que ter quando se trata de redes sociais é que redes sociais apresentam-nos muitas vezes uma realidade virtual. Nem sempre é uma realidade concreta. Nem sempre o que nós vemos passar na telinha do nosso celular, do nosso computador, é uma verdade. Isso vai criando em nós uma angústia, pensamento de angústia, porque nós vemos as pessoas desfrutando da vida, pessoas viajando, pessoas com sucesso, pessoas sorrindo a todo tempo, e isso acaba, em algumas pessoas, causando um pensamento de frustração, porque afinal, a sua vida não representa aquilo que nós estamos vendo. Isso é influência que outros pensamentos podem trazer para nós. É a mesma coisa a influência da televisão, das leituras e das nossas relações. Que tipo de programas nós estamos assistindo? Que tipo de leitura nós estamos fazendo? Quando nós assistimos esses programas ou lemos algum livro, para onde é que eles levam o nosso pensamento? Que emoções essas leituras, esses programas trazem nos nossos corações? Isso é uma reflexão para nós. E as nossas relações também. Nós nos influenciamos através das nossas relações, a opinião do outro. Às vezes nós temos dificuldade de sermos nós mesmos e acabamos pensando pelo pensamento do outro. E assim então, o que acontece? Nós criamos um mundo através do pensamento. Com todas essas influências, nós podemos criar pensamentos positivos, otimistas, elevados, ou pensamentos pessimistas, negativos e não tão elevados. O que acontece é que, a depender de um ou de outro aspecto do nosso pensamento, isso trará algumas consequências para a nossa vida. E se nós começarmos a parar para observar bem isso, nós vamos percebendo. Vamos começar então a abordar alguns aspectos da doutrina dos espíritos. E vamos ali nos recorrer às obras da codificação, o livro dos Espíritos, que foi codificado por Allan Kardec. Allan Kardec elaborou uma série de perguntas e os benfeitores espirituais nos trouxeram informações, ensinamentos, principalmente em relação ao mundo espiritual. E eles vão nos ensinando, em primeiro lugar, que o pensamento é atributo do espírito. Nós somos espíritos, estamos numa casa espírita, nós somos espíritos e principalmente nós somos espíritos imortais. Nós temos uma trajetória longa, nós tivemos trajetórias anteriores, temos esta, teremos outras. Nessas trajetórias é que nós vamos ganhando,
nós vamos fazendo conquistas morais, nós vamos fazendo conquistas das virtudes, nós vamos aprendendo a nos fortalecer, nós vamos a cada dia aprendendo a ser melhor. Nós vamos aprendendo a ser espíritos mais evoluídos. E olha só o que Kardec nos traz através dos benfeitores espirituais, que é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Ou seja, nós pensamos à vontade. Pensamos à vontade sobre tudo e sobre todos. Muitas vezes nós não manifestamos. Alguns ainda conseguem controlar e esconde aquele pensamento, o que já é um bom começo. Um pensamento que talvez não confessemos para ninguém, mas fica ali em nós. E nós vamos entendendo aos poucos que mesmo esse pensamento que nós não expressamos por palavras ou por ações, precisa ser olhado também. Ou seja, nós não conseguimos ficar sem pensar. É o momento em que o espírito é livre. Pensamos. Em obras póstumas, o que nos trazem? Se fosse possível pôr em evidência o imenso mecanismo que o pensamento põe em atividade e os efeitos que produz de um grupo para outro. A ação universal dos pensamentos dos homens, uns sobre os outros. O homem ficaria deslumbrado. Já deu então para perceber, como havíamos falado, o quanto as nossas relações podem influenciar nos nossos pensamentos e como nós influenciamos também nos pensamentos dos outros, das pessoas que estão à nossa volta. E ainda nos traz essa informação para nós termos certeza do poder, da força criadora do pensamento. Tudo que conhecemos no mundo material passou pelo pensamento. O pensamento é força criadora. Tudo que nós podemos ver, este computador, este microfone, tudo de material que está à nossa volta, as invenções, toda a tecnologia, as construções, edificações, a arte, a música, tudo passou primeiro pelo pensamento e depois se tornou algo concreto. Nós também fomos buscar na obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e nós vamos percebendo que eles vão convergindo também para os mesmos aspectos e nos chamando a atenção para a natureza dos pensamentos. Ele também nos traz, então, reafirmando que o pensamento, ele é criador, ele cria. E vai fazendo algumas advertências, que o pensamento, ele em algum momento, ele reverterá em consequências para aquele que criou este pensamento. Porque se nós pensarmos que nós temos o sentimento, geramos o pensamento, e o pensamento se expressa como? Através das palavras e das ações. Portanto, em algum momento, isto retornará a quem criou este pensamento. Mas ainda que nós não nos expressemos ou não manifestemos, ainda assim reverterá para nós. E nós vamos entender por quê. Ele diz que os pensamentos criam uma atmosfera em torno de si, em torno de nós. E essa atmosfera, ela pode ser turva, mas ela pode ser cristalina. Vai depender da natureza, da nobreza daquilo que nós pensamos. Por isso mesmo é que ele nos recomenda fiscalizar os pensamentos, dado o poder e a força do pensamento, daquilo que nós criamos para nós e daquilo que nós enviamos, nós criamos para as pessoas que estão à nossa volta.
Nisso, como em todas as coisas, o belo atrai o belo, do mesmo modo que a bondade atrai a felicidade, o mal, o sofrimento. Já conseguimos entender essa questão da causa, da consequência, já conseguimos permear neste caminho de compreender para onde nos levam os pensamentos do bem e para onde nos levam os pensamentos que não são do bem. E por final, ele nos diz que cada alma traz em si a sua claridade, a sua sombra, seu paraíso ou seu inferno. Porque paraíso e inferno não é um lugar circunscrito. Paraíso e inferno é um estado da mente. Nós criamos o paraíso, nós criamos o inferno. Pode ser que duas pessoas, vivenciando circunstâncias muito parecidas, uma esteja enfrentando, mas assim, ao olharmos, nos parecerá que está tudo bem e que ela vive no paraíso. Ou mesmo outra pessoa que esteja vivenciando algo muito bom, a depender dos seus pensamentos, ela não enxergará este lado bom. E viverá o seu próprio inferno. O pensamento nos coloca nesse sentimento que nos levará a este paraíso ou este dito inferno. Avançando um pouquinho lá para as obras de autores espíritas, Francisco Cândido Xavier psicografou este livro Pensamento e Vida, que é do Espírito Emmanuel. E olha só o que Emmanuel vem reafirmar, que há uma influência recíproca nos nossos pensamentos. Quando nós pensamos, nós nos influenciamos uns aos outros, seja por sintonia de pensamentos, porque muitas vezes acontece mesmo, nossa, nós estamos em sintonia, pensamos a mesma coisa, pensamos que isso é uma coincidência, mas não é. São as nossas ondas mentais que vão se aproximando de pessoas que pensam assim como nós. Há aí então uma força de atração. Nós atraímos para perto de nós pessoas que pensam como nós. Nós atraímos para perto de nós a mesma onda de pensamentos que nós vamos nos dotando. E ele diz que o sentimento gera o pensamento que se expressa em ações e em palavras. E assim então nós vamos nos expressando no mundo, assim então nós vamos nos relacionando com as pessoas de forma como que sentimos e pensamos. Assim é que vamos nos influenciando uns aos outros. E ele ainda nos diz que nós respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal. Então, se nós pensarmos que se temos os pensamentos elevados, pensamentos nobres, se nós temos esse desejo de melhorar, se nós temos o desejo de atrair para a nossa vida essa felicidade, há algo aí que nós precisamos fazer em nós. Se isso não está nos rodeando, é o momento de nós pararmos um pouco, respirar e começar a pensar sobre isso, sobre o que é que nós estamos pensando. E trazemos também da psicografia de Francisco Xavier, mas agora pelo espírito André Luiz, do livro Libertação. E ele nos diz que o pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma. E por isso mesmo é continuação de nós mesmos, nós somos o que nós pensamos. Através dele atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência para o bem ou para o mal. Tudo isso para reafirmar o quanto os nossos pensamentos podem influenciar não só a nossa vida, como a vida das pessoas que estão à nossa volta. E
E olhem só, até agora nós falamos dessas influências que nós exercemos uns sobre os outros. Seja a influência no conversar, no conviver, seja na influência no sentido de termos a mesma sintonia e captarmos essas vibrações. Mas olha o que nos diz Kardec através dos benfeitores espirituais, mais adiante ali nos livros dos Espíritos, que os pensamentos podem moldar nossa realidade e atrair energias espirituais compatíveis. Portanto, nós não atraímos só pessoas encarnadas que nós podemos aqui, estamos habituados a conviver. Há algo mais no pensamento. E ele pergunta, os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Aquele que nós falamos, que às vezes nós pensamos, nós conseguimos controlar, mas nós deixamos ali um pensamento que até nós mesmos ficamos constrangidos. E Kardec nos diz que eles conhecem o que nós estamos pensando. Muitas vezes aquilo que desejais ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Será que os espíritos podem de alguma forma nos influenciar? E olhem só, a influência é maior do que nós podemos supor, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. Muitas vezes nós somos inspirados, ou às vezes nós vamos agindo, achando que estamos tomando as nossas próprias decisões, nossos próprios caminhos, ou às vezes nós falamos assim, mas para que nós vamos reagir daquela forma? Para que falar daquele jeito? E aí nós nos pegamos ali pensando que talvez não tivesse sido a melhor forma. Então, Kardec, esse LE, Livro dos Espíritos, e o número é o número da pergunta. Ele pergunta, como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou mau espírito? É uma boa pergunta. Nós precisamos saber distinguir que pensamentos é que vem, se é que nós recebemos essas influências. Na verdade, talvez seja uma reflexão que nós temos que fazer, não só quando recebemos algum pensamento, mas mesmo quando nós nos relacionamos com as pessoas, isso tem que passar pelo nosso crivo, de compreender se aquilo é realmente bom ou não, o que a outra pessoa está nos falando, o pensamento que ela está elaborando e nos transmitindo. E ele diz, examinai-os, os pensamentos. Os bons espíritos não aconselham senão o bem, cabe a vós distinguir. E olhe só, nós sabemos distinguir muito bem, porque nós temos uma coisa que Deus já colocou para nós, desde a nossa criação, que é para nos ajudar, a consciência. Lá no fundo da nossa consciência nós sabemos, tanto nós sabemos que às vezes nós ficamos incomodados com as coisas que pensamos, com as coisas que nós fazemos. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que nos incitam o mal? Também é uma boa pergunta para nos orientar. Sim, olhe só, sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por desejo, ou os atraem por seus pensamentos. Olha aqui a força de atração que nós exercemos. Aquilo que nós pensamos, o bem ou o mal, atrairá para perto de nós essas mesmas influências. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Será que há alguma forma que nós conseguimos não nos influenciar, não nos deixar conduzir por essas influências que para nós pode trazer sérios prejuízos, pode nos trazer dor e sofrimento? Sim, há. Fazendo bem, porque o bem é pensar bem, é falar bem, é agir no bem. Confiança em Deus. Nós temos que confiar que Deus é nosso Pai, que Ele nos ama exatamente como nós somos. Exatamente. Com cada uma das nossas imperfeições. Mas
aguardando que nós possamos olhar para nós, identificar cada uma delas e trabalhar no sentido de sermos melhores, de corrigir, de fazer conquistas de virtudes. E ele nos diz, os benfeitores nos dizem ainda: guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam em vós os maus pensamentos. Ou seja, nós temos que bloquear alguns tipos de pensamento. Nós vamos ter alguma ideia mais ali para frente, mas nós temos que nos afastar, nós temos que encontrar algum meio para bloquear este tipo de pensamento e não permitir que nós sejamos influenciados. E trouxemos aqui algumas abordagens do livro Felicidade. Claro que o nosso tema é pensamento, mas como nós dissemos, o pensamento, ele tem uma relação com a felicidade, que afinal é o que nós sempre buscamos. E a felicidade, como dissemos, é conquistas. A felicidade é o sucesso em todos os sentidos, é o bem-estar de uma forma integral. E trouxemos aqui o livro de uma médica, psiquiatra, a Ana Beatriz Barbosa. E olha só o que ela nos fala. Se pretendemos viver uma vida de qualidade, alicerçada em relacionamentos verdadeiramente amorosos, relacionamentos que não têm por base interesses, que não têm posse, que não têm cobranças, que não têm exigências, aprendizado, sabedoria pessoal e felicidade duradoura, porque até hoje nós vivemos uma felicidade efêmera, passa muito rápido. Temos que nos munir de muito conhecimento e inundar nossas mentes com boas emoções, bons pensamentos, e grifamos ações generosas e gentis todos os dias. E olhem só como ali nós vamos percebendo que há uma conexão, porque as boas emoções geram em nós bons pensamentos, os bons pensamentos geram em nós expressões e ações gentis todos os dias. Assim como também quando nós somos gentis todos os dias, nós temos emoções boas e nós temos pensamentos bons. Assim como nós temos pensamentos bons, nós agimos no bem, somos gentis e só temos emoções boas. E ela então nos orienta: cultive bons pensamentos. Estamos chegando talvez num caminho de ganharmos um pouco de recurso para toda a teoria que nós vimos. Mudar o foco para algo novo. Ela explica que quando nós mudamos o foco, o nosso cérebro começa a trabalhar naquilo para o qual nós estamos dando foco naquele momento. Estava aqui a ouvir essa apresentação musical, e quem teve a oportunidade de ouvir, de presenciar, pôde naquele momento sentir alguma emoção boa, pôde naquele momento se acalmar, pôde naquele momento serenar os pensamentos. Às vezes nós chegamos aqui em determinadas circunstâncias que chegamos esbaforidos, às vezes passamos por algum estresse e nós deixamos tudo para lá. Porque a música nos levou em outro estado de pensamento, nos trouxe outras emoções. Mudar o foco, nós podemos ouvir uma boa música, nós podemos fazer uma leitura, nós podemos ouvir um podcast. Hoje está muito na moda o podcast, que traz ali muitos ensinamentos, que nos trazem ali até meditações. Nós podemos fazer uma prece que é esse recurso tão poderoso. E a prece eleva os nossos pensamentos. A prece nos coloca em conexão direta com o nosso Criador, com Deus, com o nosso Pai. Também ela nos diz para acionar boas lembranças. Como é bom lembrar de coisas boas que aconteceram na nossa vida. Às vezes até começamos a sorrir, só de passar em nossa mente os momentos bons que nós podemos vivenciar. E olha o que ela nos diz: por que é importante fazer isso?
Porque os pensamentos negativos consomem grandes doses de energia mental. Olha o trabalho que dá pensar negativo. Pensamentos, emoções e ações, vamos nos lembrar que elas são conectadas, têm o poder de transformar o cérebro. Isso quem está falando é uma pessoa da área da medicina, com a abertura de novos caminhos neurais, o que reflete em melhorias significativas na vida das pessoas que cultivam uma visão mais positiva de ser e viver no mundo. Nós vamos fortalecendo o nosso cérebro. Já ela vai nos trazendo que o pensamento de mágoa e raiva, o que acontece com o nosso cérebro? O que acontece com os nossos pensamentos? Nós vamos nos colocar em modo de ataque e defesa. Às vezes nos acontece alguma coisa que nós não gostamos, algo que está nos incomodando e nós começamos a travar batalhas em pensamento. Nós travamos essas batalhas de ataque e de defesa. Nós fazemos, inclusive, esse confronto verbal, o que nós falamos, o que a outra pessoa falou, e aí se a outra pessoa devolver, e assim nós vamos fazendo. E até às vezes, dependendo, ela nos diz, travam batalhas mesmo físicas. Em alguns casos, procuramos fugir. Através do pensamento, fugimos de alguma situação que está nos incomodando. E aí, o que acontece quando nós pensamos, travamos essas batalhas mentais? Desencadeia mudanças metabólicas, acontece algo físico em nós, que culminam em níveis elevados de medo, ansiedade, nervosismo, insegurança, tristeza e consequentes adoecimentos. Ela continua ainda, olha isso aqui. Quando perdoamos, e escolhemos, dentre tantas outras formas de pensamentos, escolhemos o perdão. Tiramos o cérebro de toda essa batalha que nós fazemos, quando estamos ressentidos, magoados. E aí a nossa atividade mental, ela sai dessa fuga, dessa batalha. E todas as alterações bioquímicas do estresse prolongado, pensamento negativo, pensamento de ressentimento, de mágoa, de revide, nos causa um estresse prolongado. Então, nós vamos o quê? Quando nós aprendemos a perdoar, nós reduzimos as dores físicas, psíquicas, os níveis de cortisol e adrenalina, a pressão arterial, tudo isso diminui, porque o cortisol e a adrenalina, eles são hormônios importantes, que é o hormônio de defesa, mas ele não pode ser em grandes quantidades e prolongado, porque pode nos fazer mal. E então nós fortalecemos a imunidade e as nossas relações afetivas. E assim, então, olhe só entre o pensar o positivo, o pensar o negativo, em ser otimista, em ser pessimista, pensar no bem, não pensar no bem. Pensamentos positivos podem gerar calma, serenidade, alegria. Pensamentos negativos podem gerar ansiedade, depressão, tristeza e frustração. Então, quando nós vivemos naquele lado mais negativo, naquele lado mais pessimista, porque pensamos, agimos, falamos. E também há algo que vai acontecendo no nosso interior. Vamos nos envolvendo, vamos encontrando, vamos concretizando, vamos formando, vamos criando na nossa vida conflitos, adversidades, isolamento, rompimentos. Mas, por outro lado, se nós conseguirmos manter esses pensamentos elevados, pensamentos no bem, nós criamos à nossa volta, a nós mesmos, a harmonia, a paz, a realização e a saúde física, emocional e espiritual. Mas o que acontece?
Nós não conseguimos manter o pensamento positivo a todo tempo, conseguimos? É complicado. Nós parecemos uma gangorra. Ora, nós estamos lá em cima com os pensamentos elevados, positivos, tudo vai dar certo, tudo é maravilhoso. Mas tem hora nas nossas vidas que nós vamos lá para baixo, ficamos ali embaixo na gangorra. E essa gangorra sobe e desce. Só precisamos nos preocupar quando ficamos muito ali embaixo. Precisamos encontrar um equilíbrio nesta gangorra, pelo menos. Até chegarmos ainda nessa condição de mantermos sempre com os nossos pensamentos elevados. Mas calma, nós somos espíritos imortais. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. E a doutora Ana, ela vai nos trazendo o que ela chama de malhação para o cérebro, nos ajudando a como é que nós vamos melhorar a qualidade do nosso pensamento. Como é que nós podemos fortalecer em nós, ter bons pensamentos? E ela traz algumas sugestões. A gratidão, como é bom ser grato. Às vezes nós nem temos consciência, não damos importância para coisas pequeninas que acontecem na nossa vida. Coisas que as pessoas fazem, a natureza nos proporciona, Deus o tempo todo nos proporciona e nós não enxergamos. Se nós conseguimos ver beleza em tudo, em toda a criação de Deus, talvez nós nem tenhamos mais tempo para pensamentos negativos. Boas leituras, cuidado, autocuidado, exercícios físicos, meditação, hábitos saudáveis, bons relacionamentos, falamos sobre tudo isso. A gentileza, paciência, tolerância e perdão. Ela diz que para termos bons pensamentos, ter uma vida mais feliz, para nos dedicarmos a agir dessa forma. E olhe só, ela nos diz isso em 2000. Mas, há mais de 2000 anos, alguém já nos disse tudo isso. Alguém esteve aqui, Jesus, para nos ensinar tudo isso. Para nos dizer sobre como viver, como nos expressar, como nos relacionarmos, como enfrentar os desafios que batem à nossa porta. E sabendo de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas dores, Jesus, então, lá no Sermão do Monte, ele nos traz as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, se nós olharmos com muito carinho, estudarmos, nós perceberemos que são mensagens de esperança, de consolo, porque às vezes estamos ali numa condição de necessitar de consolo, mas também Jesus nos traz algo mais. Nós trouxemos apenas algumas partes do Sermão do Monte, que merecia ser estudada em sua integralidade. Ele nos diz: felizes os pobres no espírito, felizes os mansos, felizes os misericordiosos, felizes os puros de coração. Nós talvez não precisássemos de tanta literatura, ou se nós queremos tudo contido em apenas um livro, nós podemos ler o Sermão da Montanha. Porque no Sermão da Montanha nós vamos entendendo qual é o caminho para a felicidade. Jesus está fazendo uma promessa para nós de felicidade. E quando Jesus faz uma promessa, é porque ela é possível de ser alcançada. Mas ele nos diz o que é que nós temos que fazer para alcançar essa felicidade. É conquistarmos essas virtudes. Pobres de espíritos, entendamos aqueles que são humildes. Conquistar essa virtude de ser manso, de ser pacífico, misericordioso, de aprender a perdoar. E quando nós olhamos o Sermão do Monte e vamos compreendendo que quando nós somos humildes, nós não nos achamos melhor do que ninguém, nós não pensamos que somos melhores do que ninguém. Nós olhamos uns aos outros como iguais, como que todos no mesmo caminho, às vezes se equivocando, mas se esforçando para acertar. Cada um está num caminho
talvez uns mais à frente, outros não, mas estamos aqui muitas vezes para segurar uns nas mãos dos outros, para seguir adiante. E quando nós somos humildes, o que acontece? Nada do que o outro nos diga chega até nós como uma ofensa. Nós não nos sentimos injustiçados, nós não nos sentimos prejudicados. Quando alguém faz algo, quando alguém se expressa de uma forma que é diferente da nossa, nós não julgamos, porque assim são os simples de coração, os puros de coração. Nós não julgamos, e por isso não ficamos com aqueles pensamentos de que a pessoa não poderia ser assim, não deveria ser isso, não deveria ser aquilo, e aí nós começamos a verbalizar e criamos aquela atmosfera à nossa volta. Se nós conquistássemos essas virtudes, talvez não houvesse na humanidade, no mundo, tanto preconceito, tanta discriminação. Nós nos respeitaríamos uns aos outros, exatamente como somos, porque enxergamos no outro a nós mesmos. E nós queremos esse respeito. Nós queremos o direito de nos expressarmos como nós somos. E então nós vamos entendendo que o sentimento faz com que nós tenhamos bons pensamentos, direcionados no sentido do bem, direcionados no sentido da compreensão uns dos outros. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma academia, porque o Evangelho segundo o Espiritismo tem por base o Evangelho de Jesus. Claro que sob a visão espírita. E lá, como já vimos também nas outras obras, é importante de vigiar, não é vigiar o outro, vigiar a nós mesmos. O que é que nós estamos pensando? Porque o outro falou, porque o outro fez, porque o outro. Não, vamos olhar para nós. O que é que nós estamos pensando? E se esses pensamentos, lembram-se do livro dos Espíritos, nós percebemos, porque a nossa consciência nos dirá que nos afasta do bem, vamos orar, porque afinal a oração eleva o nosso pensamento. E nós vamos compreendendo então que essa lei de amor que Jesus nos traz, que resumiu todas as leis de Deus para facilitar a nossa vida, para nós entendermos finalmente o que é que nós viemos fazer, qual é o nosso propósito de vida, é amar. Porque a lei de amor é amar a Deus e amar ao próximo. E ainda nos explica o que é amar ao próximo, que é para fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizessem por nós. Nós somos o referencial de como sentir, pensar, falar e agir. Isso vai promover em nós o que? A renovação do pensamento. Nós vamos deixando aqueles pensamentos menos elevados, pensamentos que trazem prejuízo a um todo, e vamos nos elevando. E vamos entendendo finalmente que quando nós temos pensamentos elevados e assim nos expressamos e agimos, nós agimos através da caridade. Porque afinal a caridade é o movimento do amor. A caridade é o amor em ação. Assim, diante de todos os ensinamentos do Mestre, se nós podemos neste momento dizer, vamos nos orientar o que fazer para ter os pensamentos positivos, elevados, o que fazer naqueles momentos em que estamos na gangorra, vamos seguir a Jesus. Procuremos elevar a natureza dos nossos pensamentos, que tenham por base o amor. E assim toda a nossa forma de expressão será de amor. O amor que retorna para nós. O amor que nos circunda onde quer que nós estejamos. Isso não quer dizer que será fácil. Nós sabemos que não é fácil, mas não nos é impossível. Nós precisamos nos colocar neste mesmo movimento, porque nós já sabemos o que é melhor, o que nos faz bem. E às vezes, talvez os momentos mais difíceis sejam mesmo os momentos desafiadores, os momentos em que atravessamos uma tempestade. Mas olhe só Jesus na nossa vida, o que Ele nos diz. No mundo tereis tribulações, mas tendes coragem. Eu venci o mundo. Porque Ele esteve aqui
exatamente como nós. Ele veio das esferas superiores e encarnou aqui para nos dar testemunho de que tudo o que Ele ensinou nos é possível. Que Ele está sempre conosco, sempre. Basta para isso elevar os nossos pensamentos até Ele. E Ele ainda nos deu mais um caminho. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Esse amor que é puro, que é genuíno, esse amor que não cobra, que não possui, esse amor que não pede nada em troca. Esse amor que ama por amar. Esse amor que ama porque quer ao outro a felicidade. Muita paz a todos. E nós desejamos que Jesus envolva cada um dos corações neste amor. Que possa ainda permear os nossos pensamentos neste amor, para que nós possamos encontrar essa paz e a felicidade. Muito obrigada.